As preposições são pequenas palavras que exercem um poder enorme na nossa comunicação. São as palavrinhas que parecem insignificantes, porque sozinhas elas não têm sentido, mas é com as preposições que a gente consegue estabelecer comunicação. Porque a função da preposição é juntar, é unir palavras, estabelecendo aí, portanto, um sentido, tá? É isso que nós vamos ver na aula de hoje, dando continuidade à classe de palavras, né? A gente vai estudar as preposições. Seja bem-vindo, meu nome é Júlio César, esse é o canal Ninguém Vai Reprovar. Se já conhece o canal, dê o like, compartilhe aí o vídeo quando puder, tá bom? E se não é inscrito no canal, assiste até o final. Se gostar, se achar que te ajudou, se inscreva no nosso canal, que dessa forma você me ajuda a expandir, a distribuir as aulas para as pessoas que precisam, tá bom? E vamos falar sobre preposição. Dando continuidade ao nosso assunto, né, que é classe de palavras, tá? Já vimos o substantivo, o adjetivo, o advérbio, o pronome. Vimos que cada um deles tem uma função própria, exerce a sua função. Todas as 10 classes de palavras têm a sua função, né, a sua responsabilidade dentro da língua portuguesa. As preposições também têm uma responsabilidade, apesar dela ser uma palavrinha que sozinha, né, ela é quase que insignificante, mas ela é importante para a gente construir frases, para a gente construir ideias, tá? Sem as preposições, a gente não consegue se comunicar. Por quê? Porque é através das preposições que a gente vai poder juntar palavras. A função dela é essa, de unir palavras. Repare, a conjunção e a preposição, elas têm a função muito semelhante, que é de juntar, é unir. Tá? Qual é a diferença? Que a preposição, ela junta palavras e as conjunções, elas vão juntar frases, elas vão juntar ideias, tá bom? Nessa aula de hoje, a gente vai entender um pouco mais sobre a preposição. E já deixo o recado, fiquem atentos porque preposição é tema recorrente, sim, de concurso, de Enem e dessas provas que vocês precisam, tá bom? Então, foquem aqui. Vamos para a tela do computador. Preposição, tá? Primeiro vamos ver aqui a definição do que é preposição. A preposição é uma palavra invariável que estabelece uma relação de subordinação entre dois termos da frase, tá? Eu já expliquei em aulas anteriores o que é uma palavra variável e o que é uma palavra invariável. Aquela que não flexiona, que não tem masculino, feminino, singular e plural, tá bom? Ela é sempre aquilo dali, ela não muda. Então, vamos lá. Através de preposições, o segundo termo, que a gente chama de termo consequente, a gente já vai ver o exemplo, explica o sentido do primeiro termo, do antecedente, tá? Então, olha como é que eu fiz aqui, ó. Eu coloquei a palavra casa. A palavra casa, ela é um substantivo. Sozinha, casa não diz nada, ela não se comunica. Eu não posso chegar perto de alguém e falar casa. Eu não estou estabelecendo comunicação dessa forma, tá? Então, casa aqui sozinha não representa nada. Olha a outra palavra, pedra. A mesma coisa, tá vendo? Pedra é um substantivo que sozinha também não se comunica, tá? Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu coloquei casa, pedra do lado uma da outra, tá vendo? E eu vou acrescentar a preposição de. Agora, eu tenho casa de pedra. Repare que, quando eu coloco a preposição, o de, tá, eu estabeleço um sentido, tem um significado. Tá vendo? Então, a preposição, ela junta palavras, e não só junta palavras, porque ela tem um resultado de significado. Agora eu posso me comunicar, porque se eu falo casa de pedra, a outra pessoa vai entender o que eu quero dizer. Tá vendo? Então, essa é a função primordial das preposições. Ela vai unir palavras e vai estabelecer um sentido quando ela une essas palavras. Vamos lá. Olha aqui, ó. Casa de pedra, nós temos então aqui, ó, a preposição, tá? O de. O termo casa,
a gente chama ele de antecedente, porque ele antecede, ele vem antes da preposição, tá? E pedra seria o termo consequente, ele vem depois da preposição, tá? Onde casa, ele é antecedente, ele é também chamado de regente, ok? E pedra, que é consequente, é chamado também de regida, tá? Regente e regida. Mas é mais comum a gente ver antecedente e consequente, tá bom? Outro exemplo aqui, ó. Agora eu coloquei um verbo, tá? Algumas palavras, alguns nomes e alguns verbos, eles pedem obrigatoriamente a presença da preposição. Esse verbo aqui, o verbo gostar, tá? Ele pede a preposição de, ou seja, a gente nunca vai usar esse verbo, gostar, sem usar o de. Sempre vai ter o de. É como se pertencesse a essa palavra, tá? Então, algumas preposições, elas pertencem às palavras, né? Quem confia, confia em. Quem vai, vai a algum lugar. Ou seja, esses verbos pedem essas preposições. Isso é chamado de regência verbal, tá? Existe a regência nominal também, que são os nomes também que precisam igualmente das preposições, ok? Vamos ver. Gosta é um verbo que também sozinho não estabelece comunicação. Assim como doces, tá vendo? O substantivo doces é igual casa e pedra, são palavras soltas. Mas quando eu quero construir uma frase, olha, eu coloco aqui, ó, entre gosta e doce, eu posso colocar a preposição de também. Gosta de doces. Agora sim, eu estabeleci um sentido, um significado aqui. Quando eu falo isso, o outro vai entender. E dessa forma eu consigo me comunicar, que é a intenção da gente usar a nossa língua, tá bom? Olha, o termo gosta, então, seria o nosso antecedente e doces seria o nosso termo consequente, tá bom? Vamos lá. Tipos de preposições, ok? Nós temos dois tipos de preposições, as preposições essenciais e as acidentais. Como o próprio nome diz, tá? Essencial são aquelas que exercem a função própria de preposições. Elas são preposições mesmo, tá? Por natureza, elas são preposições. As acidentais são outras palavras de outra classe gramatical, como conjunção, que pode exercer a função de preposição também, tá? Vamos ver. Olha, preposições essenciais são aquelas palavras que funcionam como preposição. Eu coloquei aqui exemplo de quase todas elas, tá? A, em, de, até, com, após, ante, contra, desde, entre, para, por, perante, sem, sob, sobre e traz, tá? Essas são as preposições essenciais. Essas são, por natureza, preposições. Olha o exemplo. Ela espera por você o tempo que for. Olha, eu utilizei aqui a preposição por, tá legal? Por natureza, é uma preposição. Exclusivo para alunos. Tá vendo aqui, ó? Outra preposição que eu usei. O para é uma preposição que a gente usa bastante, né? E as preposições acidentais. Que são as preposições acidentais? São aquelas que não possuem originalmente a função de preposição, tá vendo? Mas que podem acabar exercendo essa função em determinados contextos, tá? Ou seja, são aquelas palavras que elas não são preposição por natureza, mas em alguns momentos ela pode ser usada como preposições. Deixa eu fazer uma observação, tá? Quando a gente estuda classe de palavras, morfologia, se a gente pegar o dicionário e for olhar lá o significado das palavras, a gente vai achar que uma determinada palavra, pedra, por exemplo, a gente vai ver no dicionário, tá lá, pedra, substantivo. Por natureza, é substantivo. Mas, dentro de uma frase, a gente só vai conseguir, tá, classificar uma palavra de acordo com a função que ela estiver exercendo ali naquela frase. Então, uma palavra que é substantivo por natureza, em uma determinada frase, ela pode ser adjetivo. Uma palavra que é verbo por natureza, em uma determinada frase, pode estar exercendo a função de substantivo. Tá vendo? Então, não dá para a gente classificar as palavras sem olhar o contexto, sem olhar a frase em que ela está inserida, tá bom? Aqui é a mesma coisa. Tem algumas palavras que elas não são preposições, geralmente conjunções,
mas que exerce a função de preposição em alguns momentos. Tá joia? Então, vamos lá. Exemplo, ó, de palavras que são preposições acidentais. Ó, afora, como, conforme, consoante, durante, exceto, feito, fora, mediante, salvo, segundo, senão, tirante, visto e etc. Ok? Olha aqui o exemplo que eu coloquei. Fora Ítalo, todos foram bem. Tá vendo? Fora é uma preposição acidental, tá? Ela tem, na verdade, o sentido de com exceção de, né? Com exceção de Ítalo, todos foram bem. Tá vendo? Outro aqui, exemplo aqui, ó. Segundo orientações, não devemos molhar este equipamento, tá? Segundo, por natureza, é numeral. Primeiro, segundo, terceiro, tá vendo? Mas aqui não, aqui ele tem o sentido de acordo com as orientações, não devemos, tá bom? Então, por isso que ele é a nossa preposição acidental nesse caso aqui. Está exercendo o papel de preposição. Olha aqui, ó, as preposições podem ser expressas por uma só palavra ou formar locuções prepositivas, constituída por duas ou mais palavras. Eu já falei em quase todos os vídeos, né, que eu fiz sobre classe de palavras, sobre locuções. Essa palavrinha, esse termo, locuções. Que quer dizer o quê? Que quando a gente tem duas ou mais palavras, que exerce a função de uma só. É como se fosse, se eu tivesse aqui duas palavras, mas exercendo a função de uma única preposição. Ou dois verbos exercendo a função de um único verbo. Aí, no caso, seria a locução verbal. Tá joia? A locução é isso. Vamos olhar. As preposições. Eu botei aqui um quadro, tá? Um quadro apenas de preposições e depois eu vou botar outro quadro de locuções prepositivas. Então, olha aqui, ó. Eu já falei lá no exemplo anterior, tá? Eu sugiro que vocês dêem uma pausa, faz um print da tela e guarda isso, porque é importante, as preposições. E aqui do lado eu coloquei as locuções prepositivas, tá bom? Olha aqui, ó. Abaixo de, acerca de, a fim de, além de, antes de, apesar de, a respeito de. Olha, observem que todas elas terminam com preposição, tá? Olha, eu vou repetir. As locuções prepositivas, elas terminam sempre com preposição. Grava, tá? As locuções adverbiais, elas terminam sempre com advérbio. As locuções conjuntivas, elas terminam com conjunção. Então, gravem isso. Isso vai ajudar muito vocês. Vamos aqui, voltar para a tela. Olha aqui, ó, outra observação que eu quero fazer é com relação a esse per aqui, tá? Apesar da gente não usar o per mais, porque ele já caiu em desuso, mas a gente continua usando ele com as contrações, com os artigos. Per mais o é igual a pelo. Per mais a é igual a pela. Então, toda vez que a gente usa pelo ou pela, ou plural, pelos e pelas, tá? Ele caminhou pelo jardim. Então, é o per mais o jardim, ok? Então, fique atento a isso. Agora, nós temos aqui, ó, combinação e contração de preposições. Vou explicar antes, depois eu explico de novo ali. Combinação é quando eu junto uma preposição com uma outra palavra e uma fica do lado da outra, sem nenhuma alteração, sem nenhuma violência, ninguém perde pedaço, ninguém perde nada, tá? Quando há uma contração, aí é mais violento, né? Porque junta e uma delas vai perder elementos, perde o som, perde a fonética. Lá, vamos olhar. Ó, algumas preposições se juntam a outras palavras. Combinação ocorre quando há a junção de uma preposição com outra palavra sem a perda de elementos fonéticos, ok? Como assim? Ela entregou a poesia ao professor. Repare que aqui eu tenho a preposição a se juntando, se unindo ao artigo o. Só que os dois permanecem intactos. Eles só se juntam, mas não há nenhuma alteração, nenhuma modificação na estrutura deles. Então, a poesia ao professor, perfeito, tá? Isso vai ficar mais claro agora quando a gente vai ver a contração. Olha só. O que seria a contração? Ela ocorre quando há a junção de uma preposição com outra palavra com a perda de elementos fonéticos. Tá vendo? Fiquem atentos a isso, tá?
O poema da aluna é lindo. Olha o que aconteceu com essa preposição aqui, ó, da. O que tem aqui no da? Nada mais do que a preposição de, tá vendo? Mais o artigo a. Então, o de mais o a formou o da. Então, aqui tem uma preposição mais o a. Mas olha aqui, ó, por que é uma contração? Eu disse que ela perde elementos, tá vendo? O D, o Ezinho aqui, ó, ele acabou sumindo, tá? Ele acabou sendo suprimido daí, por isso a gente chama de contração. Eu me lembro daquela viagem incrível. Olha, novamente nós temos aqui uma contração. Qual contração é essa? Eu tenho a preposição de, desse de aqui, com o pronome aquela, tá vendo? Juntou os dois, novamente o de, esse ezinho aqui, ó, novamente ficou na desvantagem, tá? Ele acabou sendo suprimido aqui da frase, então o de mais aquela virou daquela, tá? Eu coloquei aqui do ladinho, tá vendo aqui, ó, um quadro com a contração de algumas preposições com outras palavras, tá? O a mais aquela é aquela. Aí, repare que aqui tem um acento indicativo da crase, que a gente já vai ver no próximo exemplo, tá? O de mais o é igual a do, o de mais uma é igual a duma, o em mais as é igual a nas, tá vendo? O por mais o é igual a pelo, tá? Esse por, lembrando que ele substitui o per, que não existe mais, né? Foi substituído pelo por, tá? O por mais as é pelas, ok? E aqui nessa parte aqui, que eu deixei sozinho, porque aí a gente aproveita e fala um pouco de crase. Olha, quando há contração de vogais idênticas, ocorre a crase. Tem uma aula muito boa sobre crase, ajuda muito, tá bom? É uma aula que eu destrinchei a crase, né? O que significa isso? E eu não vou perder a oportunidade, porque aqui ele fala que é a contração de duas vogais, tá? E aí existe aquilo que a gente chama de crase. Se você não assistiu a aula ainda e você acha que crase é aquele acento contrário, esqueça isso, tá bom? Aquele acento, ao contrário do acento agudo, né? Nós temos o acento circunflexo, o acento agudo, desculpa, e o acento que é ao contrário, ele é chamado de acento grave. A gente usa esse acento grave para indicar a crase. E o que é a crase? Crase é fusão. Quando há uma contração, igual eu falei ali, do de mais a virou o da, quando há dois as, um a preposição, um a artigo, e eles se juntam, se fundem, e um só, ele vira um só, houve uma crase. Crase é isso, quando dois elementos se juntam e viram um só. Houve uma fusão, ok? Nesse caso aqui, há a fusão, a contração da preposição a mais o artigo a, ele vira um só. Como que eu vou explicar para quem está lendo que ali tem os dois as ali? Eu vou usar o sinalzinho, o acento indicativo de crase, o acento grave, tá? O nome desse acento é acento grave, não se esqueça disso, tá bom? Vamos voltar para a tela. Olha, elas são marcadas pelo acento grave, que é esse daqui, ó, tá vendo? O acentozinho aqui, que muitos chamam erroneamente de crase, não é? Exemplo, combate à violência na escola, ok? O que aconteceu aqui, ó? Repare, quem combate a alguma coisa. Então, essa palavrinha, esse verbo combater aqui, ele pede a preposição a. E violência é um substantivo feminino. A gente pode colocar o artigo a antes de violência. Então, ficam dois as. O a, preposição do verbo combater, do combate a, e a violência. Tá vendo? Tem outro azinho aí. Então, tem dois as, como mostra aqui na figura. Esse a que é preposição, esse a aqui é do combate. E esse outro a aqui é de violência. Juntou os dois, virou esse a único, tá? Houve uma contração. Para eu dizer que houve aqui uma fusão, uma contração, eu vou usar esse acento, tá? Que é chamado de acento grave. Ok? Conseguindo entender certinho? Então, vamos lá. Isolado de um contexto, as preposições não apresentam nenhum sentido lógico, tá? Eu falei isso logo no início dessa aula. Mas, quando colocadas na frase, elas podem indicar diversos sentidos, ok? Então, esse é um ponto
fundamental que eu acho que vocês devem levar muito em consideração, tá? Porque nas provas é esse momento aqui que são exigidos, tá? O conhecimento de cada um, na prova do Enem e na prova do concurso público, porque é mais de interpretação. Qual é a função da preposição? Qual é o valor semântico da preposição? Olhe bem, esses exemplos que eu vou colocar aqui agora, tá? É para mostrar que cada uma das preposições, elas apresentam um sentido. Então, é isso que a gente precisa extrair dentro do texto, qual é o sentido. Aliás, eu gosto muito dessa palavra. Eu falo que a gente tem que ler e parar de interpretar. A gente tem que dar sentido às coisas, sentido às palavras, sentido a uma vírgula. Qual é o sentido que ela estabelece dentro do texto, tá? Então, olha bem, preste bem atenção, vocês vão entender bem isso. Meu amigo chegará em meia hora. Qual é o sentido que essa preposição em estabelece aqui nessa frase? Ela dá a ideia de quê? De tempo. Ela introduz aqui, ó, meia hora, tá vendo? Então, o sentido que essa preposição estabelece aqui é de tempo. Olha outra. Estudei muito para passar no concurso. Repare que esse para passar no concurso é a finalidade. Então, é esse sentido dessa preposição. Eles estiveram em Porto Seguro. Olha que interessante. O em é o mesmo da primeira frase, tá? Ó, meu amigo chegará em meia hora. Só que da primeira frase, ele tem o sentido de tempo. E aqui, nessa frase, eles estiveram em Porto Seguro, ela indica o lugar. Tá vendo? Então tem o sentido de lugar. Nós iremos para o litoral brasileiro de bicicleta. Como que a gente vai? Através de que meio que a gente vai? Tá? Bicicleta. Então, nessa frase aqui, ó, nós iremos para o litoral brasileiro de bicicleta, esse de, ele dá o sentido de meio. Ok? Não, gravem isso, tá? O trabalho será sobre Machado de Assis. Tá vendo? Esse sobre, ele tem o sentido de assunto, é o assunto que vai ser abordado no trabalho. Ontem fui passear com meu filho. Qual é o sentido aqui com meu filho? É de companhia, tá vendo? Vai junto. Esta encomenda veio de Lisboa. Qual é o sentido dessa preposição? Tá? Ó, origem, veio de Lisboa. Então, o sentido dessa preposição é a origem. Fiquem atentos a esse sentido que as preposições estabelecem, tá bom? Não confunda isso. Leia mais exemplos, veja mais exemplos, resolva mais exercícios, tá? Porque só dessa forma que consegue aprender. É a prática que nos leva à perfeição. E por falar em prática, para não ficar diferente, eu trouxe aqui mais um exercíciozinho para a gente resolver. É um exercício de concurso público, uma questão de concurso público que eu peguei na internet e trouxe para cá, tá? Vamos lá. As locuções prepositivas, ó, locuções prepositivas, tá vendo? São duas ou mais palavras que exercem a função de preposição na frase. Então, até aqui ele não perguntou nada, ele só está dizendo o que é a locução prepositiva. Assinale a alternativa que contém uma locução prepositiva. Essa questão é bem interessante, porque ele coloca várias locuções, tá bom? E só uma é a prepositiva. Se você gravou o que eu falei nessa aula sobre locução adverbial, locução conjuntiva e locução prepositiva, você não vai ter dificuldade com esse exercício aqui, tá? Dá uma pausa, tenta fazer e depois você vê a resposta. Mas vamos lá. Vamos analisar. Ó, às vezes me sinto esgotada, tá vendo? Aqui nós temos aqui, ó, às vezes é a nossa locução, tá? Nesse caso aqui de tempo, tá vendo? É uma locução adverbial, às vezes da ideia de tempo. À medida que o tempo passava, a dor aumentava. Então, olha aqui que o que é uma conjunção. À medida que da ideia de proporção, tá vendo? É uma locução conjuntiva, né? E lembra? Ela termina com uma conjunção, por isso é uma locução conjuntiva. Sem dúvida, ganharemos as eleições. Tá vendo aqui, ó? Sem dúvida é uma locução adverbial. Dúvida é um advérbio. Então, se termina com advérbio, é locução adverbial, tá? Não tenho dúvida com relação a isso. Estaremos em frente ao cinema. Olha, estaremos em frente de. Em frente de. Essa locução em frente de, repare que ela termina com a preposição de. Por isso, ela é a nossa locução prepositiva. É a nossa resposta correta.
Mas olha a última. Assim que parar de chover, irei às compras. Essa locução assim que, tá vendo? A locução que termina com o que é uma conjunção igual ao da letra B. Tá? Então, eu não tenho dúvida. Assim que é uma locução conjuntiva. Então, não poderia ser a nossa resposta também. Tá? Resposta correta, portanto, letra D. Ok? É isso, gente. Espero que tenham gostado. Eu sempre esqueço de pedir para que se inscrevam no canal, para dar o like, para compartilhar, para ajudar outras pessoas, tá bom? Fique muito atento às próximas aulas. Estou preparando algumas aulas que vai ajudar quem vai fazer redação. Tenho certeza que vai ajudar muito. Não deixe de seguir o canal para você ficar sabendo quando essas aulas forem publicadas, tá? Muito obrigado mesmo por ter participado da aula e até a próxima.